A intenção de usar essa tribuna aqui é falar sobre justiça social, sobre os requerimentos e sobre algumas situações que a vereadora considera de suma importância, enquanto uma das representantes do gênero nessa casa, em relação à dificuldade que nós enfrentamos nesse mês que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, onde nós tivemos a oportunidade de receber flores, de sermos festejadas, mas que, no fundo, a mulher no parlamento, a mulher na política, ainda é uma dificuldade que todas nós enfrentamos, e a gente vê aí forças ocultas que tentam impedir o nosso acesso ao exercício da vereança, de outros cargos políticos, sempre impedindo a participação popular. Se põe 6 mulheres num partido para candidatar, como vai ser agora, 6, né? É isso mesmo, Tiãozinho? 6? Põe só para cumprir a legislação e depois põe a mão nos outros candidatos para que eles possam ganhar. Então, muitas vezes, somos usados como objeto de manobra e o tempo todo querendo causar um desmerecimento das nossas posturas, né, vereadora Deda? Restringir o nosso acesso. Então, assim, a política está relacionada com tudo aquilo que diz respeito ao bem público, à vida em comum, e não tem como nós deixarmos de falar que as mulheres conhecem muito bem o que é o bem comum. O bem comum é aquilo que é bom para todo mundo, né? O bem comum é aquilo que favorece a todos, independente do lugar onde mora, da atividade que exerce, do número de bens que tem no seu imposto de renda. Então, essa situação de adjetivar, desqualificar o outro, quando não reconhece o outro como uma pessoa diferente, de trazer opiniões distintas, incomoda, né? Então, uma vereadora incomoda muita gente, 2 vereadoras incomodam muito mais, 3 vereadoras e 4, então, nem se fala. 4 vereadoras incomoda muita gente. Então, 4 vereadoras incomoda muito mais. Então, eu subo aqui na tribuna e eu tenho assim, se eu não falar, eu vou adoecer, eu vou levar para casa assim, um bolo aqui dentro, né, da nossa caixa torácica, que depois pode se resultar em situações que pode fazer com que a gente até adoeça. Então, o Cláudio sobe aqui, fala, tem hora que eu tenho medo até dele adoecer, né? Fala, demonstra uma energia imensa quando fala, e eu me sinto também na necessidade de falar, porque a expressão dourar a pílula vem de uma situação que as farmácias antigas embrulhavam pílulas em finos papéis de seda com o fim de preparar psicologicamente o cliente que engolia aquele remédio de gosto amargo. Então, dourar a pílula vem, essa expressão de dourar a pílula, então, eles revestiam o remédio amargo, doído, sofrido, que o cliente tinha que tomar, para dar um aspecto mais bonito e mascarar os aromas de substâncias medicamentosas. Então, não tem como a vereadora, muitas vezes, aceitar dourar a pílula. Eu não consigo dourar a pílula. Semana passada eu usei essa tribuna e falei de algo que eu acredito que é o orçamento participativo, onde esse orçamento
é distribuído de forma equânime por toda a cidade, para que todos os bairros, mesmo os de periferia, tenham ali a mão do serviço público para melhorar a vida dessas pessoas. Eu volto a pedir aqui a praça do bairro São Sebastião. Tem 20 anos que eu luto por isso. É uma insatisfação muito grande a gente pensar que a gente grava vídeo lá e que isso não vai sair. Então, vão empurrando a gente com a barriga. E isso vai causando um mal-estar muito grande, uma insatisfação muito grande, um sentimento de impotência, porque nós não temos a caneta, né, vereadora Deda? E essa situação faz com que a gente se sinta impotente. Outra situação que eu queria falar sobre justiça social é que todos os indivíduos que vivem em sociedade, eles têm direitos e deveres iguais em todos os aspectos da vida social. Isso quer dizer que todos têm direitos básicos. O que é direito básico? Saúde, tem alguns PSFs que estão sem médico. Educação, tem algumas crianças que estão fora da escola porque não têm a vaga. Justiça, trabalho, manifestação cultural devem ser garantidos a todos, e não aqueles que estão no centro da cidade. Não aqueles que vivem que têm uma renda per capita melhor, que moram no centro da cidade. Então, essa redistribuição dos recursos de forma equânime é fundamental para a justiça social. E aí, quando a gente fala em justiça social, é aquela que trata os seres humanos como iguais, que trata as pessoas de acordo com as suas necessidades, com suas capacidades, ou tomando em consideração umas quanto outras. No Brasil, as causas da injustiça social são muitas e profundas. É notório que Araguari também não é uma cidade pobre. No entanto, também é visível a irregular distribuição dos produtos, dos recursos produzidos. As políticas sociais foram capazes de reverter o quadro de injustiça social que atinge também muitos araguarinos. Muitos estão abaixo da linha da pobreza. E aí cabe a nós, enquanto fiscais do povo, descobrir por que eles continuam desassistidos. Por que aqueles que estão abaixo da linha da pobreza continuam desassistidos? Não é assistido pelo CRAS ou pelo CREAS, ou com um benefício eventual que paga um auxílio funeral àqueles que não têm condição de enterrar seus entes queridos, não é a cesta básica, não é o auxílio, como é que chama? O Bolsa Família, que agora já veio com um valor maior. Não é isso. Por exemplo, tem uma fossa aberta lá no SEVA, onde pode correr risco de uma criança cair lá. É tentar pensar, colocar você no lugar do outro. É a gente pensar que vamos lá tomar o lugar dessas crianças ou dessas mães que moram lá. Então, é olhar pelos mais pobres, é não querer tudo para si. Egoístas, centralizadoras, só pensam em si, centralizam o orçamento só naqueles que vão poder lhe dar um retorno. Não sei que tipo de retorno seria esse. Então, eu falo aqui em justiça social. E aí eu parabenizo, porque parece que vai ter o restaurante popular. Isso é uma forma de acabar com a situação, porque tem pessoas em Araguari que passam fome, que não tem as 5 refeições por dia. O orçamento participativo é uma forma. O fortalecimento da Secretaria de Trabalho e Ação Social, Tiãozinho, é uma forma de lutar contra a injustiça social. É a única secretaria que não tem um adjunto. Aí eu pergunto, por quê?
Por que lá não tem um adjunto? Não estaria na hora de ter um adjunto lá, uma secretaria tão grande, onde o CRAS é responsável pelo cadastro único, para fazer o levantamento das pessoas que estão em extrema pobreza, desassistidas. Então, aquela secretaria precisa de um olhar mais amoroso da administração pública, porque ela é que cuidam dos desassistidos. Quem nasceu em berço de ouro, que não precisa de CRAS, que não precisa de CREAS, que não precisa de Bolsa Família, que não precisa de auxílio funeral, que não precisa de cesta básica, que coisa boa! Mas coloque-se no lugar do outro. Então, eu vejo, assim, administração maravilhosa. Prefeito bom, tem umas praças aí muito bonitas. Mas tem uns na periferia que não tem nada, não tem uma praça. E entra prefeito, sai prefeito e está do mesmo jeito. E aqueles que estão bem, cada dia querendo ficar melhor ainda. Né? Tem uns aqui, eu não vou pôr nome, que acham que são o próprio super-homem, que veio nos restituir a glória, que a cidade está maravilhosa. Não vem dar palpite, não, querida. Você é só uma vereadora. Não vem aqui me pedir horário, não. Você é só uma vereadora. Não vem aqui, não, porque o seu assunto não me interessa. Eu gosto é de gente bacana. Né? Eu gosto de coisa boa. Então, assim, não estou aqui para criticar ninguém, não, tá? Mas a gente tem que se colocar no lugar do outro. E eu tive a honra de chegar no bairro São Sebastião com 17 anos, né, Dé? E sair de lá com 50. Então, não vem falar aqui que o que eu estou levando, o que eu levanto sobre os problemas de injustiça social, são coisas da minha cabeça, não. Eu vivi ali. Eu sei o que é. Ontem nós conversamos com o doutor Pedro, né, Deda? E ele falou de meninas que estão cortando os pulsos, meninas que não têm autoestima, que estão sofrendo, com problema de abuso, com problema de dificuldade de aprendizagem, que precisam de psicólogos. Por que não gosta de psicólogo? Por que não gosta de assistente social? O doutor Pedro lá, o doutor André, estão loucos. A doutora Paula precisando de uma psicóloga lá na delegacia da mulher. Assim, então, no mínimo, seriam 6. Estão fazendo justiça restaurativa, indo nas escolas, ajudando as pessoas mais pobres. A Procuradoria da Mulher vai fazer um trabalho preventivo também. Aí eu volto aqui no texto do Gilberto de Menstein, nós temos que salvar nossas crianças. Uma cidade que não olha pelas crianças é uma cidade sem futuro. Então, nós temos que valorizar as psicólogas, as assistentes sociais, fazer uma sessão delas para esses espaços que necessitam delas, porque eles estão ajudando a prefeitura também. Então, a sociedade civil, aqueles do terceiro setor, o poder judiciário, o Ministério Público, a Procuradoria da Mulher, nós estamos aqui dispostos a contribuir com essas pessoas. Agora, quando vai lá falar do SEVA, o André estava aí num cargo, estava trabalhando, tiraram o André do cargo, perseguindo. Será que eu vou ser perseguida também? Porque eu tenho que me calar? Prefeito, sou líder do governo, trato de projetos. Odeio fuxico. Você pode ter o meu apoio incondicional, mas a minha alma é minha. Os meus sentimentos são meus. As minhas ideias são minhas.
Vaquinha de presépio é na época de Natal, que a gente põe lá a vaquinha de presépio. Então, a gente incomoda. E se a gente incomodar, eles fazem tudo para a gente não retornar a essa casa, viu, vereadora Deda? Se a gente incomodar, fala, não, eu não sei como que o povo de Araguari escolhe vereador. Não sei. Se é pelo trabalho incondicional, lutando pelo bem comum, se é pelo nível educacional, se é... Eu não sei. Eu tenho certeza que é o trabalho que a pessoa realiza, a disposição em trabalhar pelas pessoas, pela justiça social, pelo bem comum, mas a cidade escolheu 4 mulheres e nós estamos aqui. Tá? Uma vereadora incomoda muita gente, 2 vereadoras incomoda muita gente, 3 vereadoras incomoda muita gente, 4 vereadoras incomoda muito mais. Nós vamos continuar assim, 4 por 4. Ontem teve uma situação lá, né, Deda? Nós estávamos unidas a favor da Procuradoria da Mulher. Nós sabemos que é mais um órgão que vem contribuir junto com a Escola do Legislativo. Nós vamos falar sobre eleição, nós vamos falar de tudo que for preciso falar nessa cidade. Agora, se não quer ouvir o que a gente faz, a gente aprova os projetos aqui, tá? Aprova. Se eu não puder participar do orçamento, indicando que tem que fazer uma praça lá no bairro São Sebastião, ou que tem que cobrir uma vala lá no bairro Seva, se eu não puder participar do orçamento, só que a minha emenda impositiva, que é 1,2 da receita corrente líquida, dividido por 17, então, né, contem comigo só para aprovar os projetos, apreciá-los, que fique bem claro isso, acompanhando os pareceres jurídicos, e o que for bom para a cidade pode contar comigo mesmo. Mas justiça social é algo que nós temos que pensar. Segregação e desigualdades nos centros urbanos. Até com a gente está desse jeito, está segregando nós, Cláudio. Segrega as vereadoras. Será que é porque nós somos mulherzinhas? Ou será porque a gente fala as verdades em frases abertas? Eu não sou mulher de dourar a pílula, tá bom? Eu vou no cerne da questão. O que é o cerne? No âmago da questão. É lá no fundo. O orçamento da prefeitura tem que ser melhor distribuído para que não haja desigualdades nesse centro urbano chamado Araguari. A população de baixa renda depende efetivamente de qualidade dos serviços públicos para alcançar melhor qualidade de vida. Eles já não têm bens, eles já não têm as coisas na área educacional, na saúde, no transporte coletivo, além de outros. Para obter êxito, é preciso que tais serviços sejam executados adequadamente. Vamos olhar por todos, vamos distribuir o serviço público para todas as pessoas, mas os que mais precisam são aqueles que estão nas periferias, na zona rural. Procura ver onde não tem médico. Fala para mim aí, vereadora, hoje o Claitinho falou, onde que não tem médico na cidade? Novo Horizonte e Amanhece. Viram? Então, se a gente for olhar, onde está tudo lindo, onde a pílula está dourada, não precisa da gente chegar, não. Essas pessoas têm autonomia. As pessoas aqui do centro, se não tiver alguém no PSF, elas pagam uma consulta, é perto. E lá da roça? Ela tem que arrumar uma condução, porque o ônibus não passa, o transporte coletivo não tem, às vezes, os horários certinhos. Ela precisa vir para uma UPA. Ela tem que arrumar uma pessoa que leva ela, porque ela não tem carro próprio. Então, justiça social passa pelo orçamento público, tá certo?
Eu queria aqui também aproveitar a oportunidade. Você fala demais, Aderbal. Eu devo ser essa. Você fala demais. Não tanto quanto Cláudio Coelho, assim, que fala bacana também, mas eu estou tentando passar os meus sentimentos. Hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Antes de qualquer coisa, é importante dizer que a síndrome de Down não é uma doença, é uma condição genética que surge na presença de 3 cromossomos 21. Por que a gente comemora o Dia da Síndrome de Down? Ela foi proposta no Brasil e aprovada por consenso na Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas em 2011. A intenção é conscientizar a sociedade sobre a necessidade de direitos igualitários, inclusão e bem-estar dos indivíduos com síndrome de Down em todas as esferas sociais. É comum que, nesse dia, sejam organizados eventos e atividades que gerem debates sobre esses direitos. No Brasil, há cerca de mais de 300 mil pessoas com síndrome de Down. Condição genética, atualmente, os indivíduos ainda enfrentam algumas dificuldades quanto à inclusão na sociedade. Então, além de nos conscientizar sobre esse dia, sobre quanto é importante adotarmos medidas que promovem a inclusão nas escolas, principalmente nas instituições de ensino superior, no mercado de trabalho e na sociedade. A síndrome de Down não impede uma vida cheia de realizações. A conscientização das famílias e da sociedade sobre essa condição genética é o primeiro passo para que os indivíduos com Down tenham acesso aos recursos e suportes necessários para o seu desenvolvimento em todos os sentidos. Semana que vem eu vou pedir aos PSFs que possam ter também, que os médicos do PSF possam solicitar às mães um exame que já detecta essa criança no útero da mãe tem a síndrome de Down. Depois você me dá a palavra? Dou. Outra coisa que eu queria falar para vocês, quando a gente fala tanto em inclusão, a PAI de Araguari conseguiu, através de um processo, ter lá o seu ensino médio. E vocês sabem que o ensino médio é de responsabilidade total do Estado, e já tive a notícia que o secretário de Estado de Educação negou uma ajuda, uma parceria com a PAI para emprestar professores, cessão de servidores, como ocorre no ensino fundamental e no ensino fundamental. Então, já tem a notícia que o secretário de Estado negou essa parceria no ensino médio da PAI. Mas, por outro lado, a gente pensa, será que essa inclusão tem sido real? Nós não estávamos aí sem transporte direito para os nossos alunos, nós não estamos aí sem aqueles acompanhantes que, conforme preceitua a legislação, acompanham as pessoas com necessidades especiais, PCD, né? Pessoas com deficiência. Então, que inclusão é essa? Você vai na escola o dia que tiver um acompanhante para você, você vai na escola o dia que tiver transporte para você, você vai na escola um dia que não for de festa, porque muitas vezes atrapalha, principalmente os autistas. Que inclusão é essa? É onde eu falo em dourar a pílula, né? Tem situações que merecem ser melhoradas, tem muitas que merecem tirar o chapéu, restaurante popular, fortalecimento, nós precisamos fortalecer a Secretaria de Trabalho e Ação Social, fortalecer essa inclusão dos nossos alunos com PCD nas escolas. Hoje é um dia bom de falar nisso. Hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Então, assim, a gente tem que lutar por aqueles que não estão debaixo do guarda-chuva. Quem está debaixo do guarda-chuva, vereador Cláudio, não precisa de serviços públicos, não. Precisa de uma coleta de lixo, precisa de uma varrição, precisa muito pouco do Estado para resolver
seus problemas, né? Mas aqueles que estão fora, que estão segregados, precisam, sim, do nosso apoio e do nosso olhar. Eu tenho certeza, o Cláudio já falou aqui, que carregava saca de café nas costas, Claitinho, Tchãozinho, Ana, eu sei também o Postigo, não sei os outros aqui. Eu não nasci em berço de ouro. Então, nós não nascemos em berço de ouro. Às vezes, por isso, essa vontade de ser vereador, de lutar pelas pessoas menos favorecidas, né? Então, às vezes, está no nosso sangue, no nosso DNA, nos nossos cromossomos, essa vontade de lutar por justiça social, por quebrar esse ciclo de pobreza. Tem que quebrar, senão os filhos dos pobres vão continuar muito pobres, os netos muito pobres. Então, a gente tem que quebrar esse ciclo de pobreza. E isso passa, com certeza, por um orçamento participativo, isso passa pelo nosso gestor, isso passa por essa casa, tá? Quando eu calar a minha voz, por favor, entenda, o dia que eu calar, é porque vocês conseguiram minar o meu entusiasmo e apagar a minha luz, tá? Que Deus abençoe, colegas vereadoras, que vocês sejam fortes, tá? Que vocês sejam fortes o suficiente para enfrentar esses tabus, essa segregação, esse preconceito que ainda perpassa pelo papel da mulher nessa casa. Imagina nos outros espaços, então, hein? Que uma conseguiu romper aí, né? A duras penas, né? Então, assim, eu não quero ir embora para minha casa chateada. Por isso, eu usei aqui os meus minutos que eu tenho direito para falar. O março não é o mês da mulher? Quer dizer que os outros 11 são de vocês? O Dia Internacional da Mulher, 364 são de vocês? Nada disso. Todos os dias são nossos e 4 vereadoras aqui, tá? À frente desse parlamento, para abrir os olhos aí de alguns que não querem enxergar, tá? Que acha que está tudo lindo e que pobre tem que continuar pobre, que menino que não tem escola deve continuar fora de escola. Então, assim, sou líder, projetos maravilhosos que vêm para essa casa, voto com gosto. Como diz a Maria Abud, onde eu tive a honra de trabalhar. Voto com louvor, defendo com unhas e dentes projetos bons para essa casa. Mas não vou deixar de falar o que esses olhinhos aqui enxergam sobre a população de Araguari, principalmente aquelas que estão aí, tá? Em situação de miséria, em situação de pobreza, em situação de vulnerabilidade social. Prefeito, põe a mão na Secretaria de Trabalho e Ação Social, fortaleça aquela secretaria, porque aquela secretaria é dos menos favorecidos. Tá? Eu sei que o senhor tem intenção de voltar a ser prefeito dessa cidade, o ano que vem já tem uma eleição, tenho certeza que, se Deus abençoar, o senhor será reconduzido ao cargo, o povo de Araguari gosta do senhor, mas vamos olhar mais pelos menos favorecidos, tá bom? Pode falar, querido. Palavra, vereador, ok? Tem 1 minuto. Então, vamos lá. Só valorizando o seu trabalho um pouquinho, e a senhora sempre companheira minha, né, na saúde, junto com a Ana, é mais que levanta a bandeira. Consegui uma médica para o Novo Horizonte, doutora Meridiane. Hoje estará no horário do trabalhador. Meridiane, né? Horário do trabalhador. Aí, tá vendo? Que quando você quer fazer a diferença, faz. Então, veja que a senhora está com o olhinho cheio d'água. Ó, amanhece, a doutora Aline, vai, como diz, vai fazer quinta-feira, 2 vezes na semana, quinta-feira o dia todo, até resolver essa questão. Essa doutora aqui apareceu agora, e já foi contratado, vai começar no Novo Horizonte hoje, tá? Isso aí, tá, parabéns. Também tem que ter todo dia, né? Só 2 vezes na semana. Oi, todo dia, todo dia. Só passar aqui as informações, que é rapidinho, que eu sei que a palavra é sua. Só passar aqui o horário. Horário Novo Horizonte. Segunda-feira, de manhã. Terça, horário trabalhador.
quarta, de manhã e à tarde, quinta, tarde, sexta, de manhã e à tarde. Só pode ter certeza que nós vamos conseguir o método do amanhã, não. Então, parabéns aos vereadores que defendem a causa da bandeira. A bandeira da saúde. Não tem como alguma UBSE ficar sem médico, não existe. E nem uma criança sem escola também. A todos uma boa tarde, muito obrigada. Desculpe o meu jeito estúpido de ser e de dizer coisas que podem magoar e ofender.